Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo da lição, vamos orar ao nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar, para buscar mais luz celestial, para entender a Tua Palavra, para termos mais comunhão contigo, para termos um relacionamento de pai e de filho. Somos teus filhos comprados pelo sangue de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus. E que Ele esteja aqui orientando-nos ao abrirmos a Bíblia e falando ao nosso coração. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, a lição número 10. As duas alianças. Duas alianças, dois santuários. O santuário da terra e o santuário do céu. O santuário da terra nasceu para ser temporário. O santuário do céu sempre foi planejado ser eterno. O santuário celestial é eterno. O santuário da terra, passageiro, temporário, que deveria acabar. Assim também duas alianças. A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança tinha como objetivo ser temporária, passageira, até que fosse inaugurada a nova aliança pelo sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Portanto, queridos, a lição desta semana é muito importante. O verso áureo diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Existem muitos cristãos dando muita ênfase na Jerusalém aqui de baixo. Mas a nova aliança coloca ênfase na Jerusalém lá de cima, a nova Jerusalém. Porém, os grupos evangélicos sionistas, eles veem na criação do Estado de Israel em 1948 como um cumprimento da profecia. E eles veem que as promessas de Deus dependem do retorno dos judeus para Jerusalém e antes da volta de Jesus. E eles veem que a velha Jerusalém ainda tem um papel importante na preparação do povo para a segunda vinda de Jesus. O que eu percebo é que o foco de muitos ainda está na velha Jerusalém. Mas a ênfase de Paulo é que nós somos filhos de uma mãe, esta mãe que é chamada a Nova Jerusalém, esta mãe lá de cima, a cidade do Deus vivo, a cidade que Abraão aguardava. O construtor é Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão viveu como um peregrino aqui nesta terra. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Aqui lemos capítulo 11 e o verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, Abraão, o pai da fé, ele colocou o foco não na Jerusalém da terra, mas na Jerusalém do céu, esta cidade amada, da qual o artífice e construtor é Deus. Assim também nós. Nossa esperança, nosso foco, nossa ênfase tem que ser a Jerusalém lá de cima, a nova Jerusalém, de onde virá o nosso socorro. Na parte de domingo, princípios da aliança. Interessante que na lição de domingo, aqui dá ênfase a Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ver os versos 15 a 17. Gênesis capítulo 2 e os versos 15 a 17. Aqui nós lemos: lá no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, Adão não foi colocado no jardim do Éden para viver balançando na rede, com braços cruzados, sem fazer nada. Deus o colocou lá para lavrar e guardar o jardim do Éden, que era muito grande.
E aqui diz o verso 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, quando Deus criou Adão e Eva, antes de existir o pecado na terra, a aliança que Deus fez com Adão e Eva é: obedeça e viva. Portanto, antes do pecado, obedeça e viva era o sistema. Mas por quê? Por que, pastor, já não existia a graça ali? Não existia a graça porque não existia o pecado. Adão e Eva, eles foram criados perfeitos e perfeitamente capacitados para obedecer. Eles não precisavam da graça. A graça foi necessária quando apareceu o pecado. O pecado exige a graça para que vivamos. Mas não havendo pecado, não há necessidade de graça. Portanto, quando Adão e Eva foram criados, a ordem de Deus é: obedeçam e vivam. Porém, queridos, depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, foi feita então a primeira promessa evangélica da Bíblia. Onde está a primeira promessa evangélica da Bíblia? Em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3 e o verso 15. Aqui nós lemos: E porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando entre ti, Satanás, e a mulher é o povo de Deus, a igreja de Deus. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. Ou seja, a descendente, a semente da mulher, feriria a cabeça de Satanás. E tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira promessa evangélica da Bíblia. A semente da mulher, o varão que nasceria de uma mulher, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Gálatas 4:4. Cumpriu a profecia. E aqui também temos em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, a profecia mostra uma mulher. Uma mulher que deu à luz a um filho. Esta é a mulher de Gênesis capítulo 3, verso 15. Aqui lemos no capítulo 12, verso 1: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Em profecia, mulher é igreja. Então, esta mulher aqui mencionada em Gênesis 3,15 é a igreja de Deus, de onde nasceria a semente, o filho de Deus que nasceria de uma mulher. Nasceu da igreja judaica, de linhagem judaica. E esta mulher do capítulo 12 de Apocalipse também é a igreja de Deus do Antigo Testamento. Aqui diz que ela estava vestida do sol. Jesus Cristo é o sol da justiça. Esta mulher, a igreja que está vestida de Jesus, e tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que são, na igreja judaica, as 12 tribos, e na igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. É desta mulher que nasceu a semente, diz o capítulo 12. Vamos ver aqui o verso 4 e o verso 5 de Apocalipse. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, ou seja, da igreja de Deus, que havia de dar à luz. A quem? À semente que esmagaria a cabeça da serpente. Para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus Cristo nasceu da mulher, então nasceu da igreja judaica. E, queridos, ele foi arrebatado para o céu, e a igreja de Deus ficou na terra. A igreja do Novo Testamento é a igreja cristã. A igreja de Deus do Antigo Testamento era a igreja judaica. Portanto, nós vemos aqui na lição de domingo que a primeira promessa evangélica que Deus fez, de Gênesis 3,15, se cumpriu, mostrando que a salvação é pela semente da mulher, Jesus Cristo.
aquele que se tornou membro da família humana, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Na parte de segunda-feira, a aliança abrâmica. Nós vemos na aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12 e os versos 1 até o verso 3. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com Abraão. Vamos ler, capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Primeira promessa, eu te mostrarei a terra onde você vai morar. E a segunda promessa, far-te-ei uma grande nação. E a terceira promessa, abençoar-te-ei. E a quarta promessa, e engrandecerei o teu nome. E a quinta promessa, e tu serás uma bênção. E a sexta promessa, e abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a última promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a aliança que Deus fez com Abraão, cheia de promessas de Deus. Nenhuma promessa de Abraão, mas todas as promessas que saíram da boca de Deus. Portanto, queridos, aqui nós temos essa aliança feita com Abraão, não era a velha e não era a nova. Ainda não existia esta nomenclatura de velha aliança e nova aliança. O que existia de Deus e Abraão era a aliança. Aliança, simplesmente isso. Aliança feita com base nas promessas que saíram da boca de Deus. Por que não existia ainda a velha aliança? Porque ainda não existia o sistema do santuário da terra. O santuário da terra ele foi construído por Moisés. Porém, Abraão viveu cerca de 400 anos antes de Moisés, antes de existir o santuário terrestre. Portanto, no tempo de Abraão, o que existia não era a velha nem a nova, era a aliança de Deus com Abraão. O propósito de Deus de salvar a humanidade, esse propósito manifestado já na primeira promessa evangélica de Gênesis 3,15. Ela foi repetida com Adão, repetida com Abel, repetida com Noé e agora foi repetida com Abraão. Queridos, após 10 anos de espera pelo nascimento do filho prometido, quais perguntas Abraão tinha sobre a promessa de Deus e de acordo com Gênesis 15, versos 1 a 6, quais foram as perguntas que Abraão fez? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, aqui nós vamos ler então os versos 1 até o verso 6. Vejam que Abraão, embora fosse chamado o pai da fé, ele nem sempre foi o pai da fé. Ele foi também um homem cheio de dúvidas, de falhas, ele mentiu, ele falhou. Qual é o ser humano que não falha? Qual é o justo que vive sobre a terra e nunca peca? A palavra de Deus diz, não há nenhum justo que viva sobre a terra e que nunca peque. Mesmo o pai Abraão, ele tinha seus defeitos de caráter e tinha suas fraquezas. Por isso, em Gênesis 15, mostra que ele demonstrou dúvidas, assim como eu e você temos dúvidas também. Agora, é pecado duvidar? Será que pecado não é não buscar respostas para as dúvidas? Eu entendo que pecado é quando nós não buscamos respostas para as nossas dúvidas. Então, se nós decidimos viver com as dúvidas, morar com as dúvidas, reter as dúvidas, então estaremos em pecado. Mas se as dúvidas surgem, se as dúvidas aparecem, e você, em nome de Jesus, busca através da Bíblia, da oração, da comunhão com Deus, busca resposta para as dúvidas, então você não está em pecado. Em Gênesis capítulo 15 diz, verso 1 em diante, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E então disse Abraão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Ou seja, Deus já tinha feito a promessa com Abraão no capítulo 12. Mas ele ainda não tinha recebido nada, ele ainda não tinha visto nada,
nada tinha acontecido. E então ele pergunta: o que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele, Abraão, creu no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E agora o verso 8: e disse Abraão: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como eu posso saber que vou herdar estas promessas que o Senhor fez? É próprio do ser humano querer saber. Quantas vezes eu pergunto ao Senhor? Quantas vezes eu peço indícios, eu peço evidências, eu peço algumas provas para Deus? Isso é próprio do ser humano, eu e você. Assim como Gideão, ele pediu: Senhor, se tu estás comigo, então eu peço que eu vou colocar esses novelos de lã e que exista água no novelo, mas toda a terra esteja seca. E depois novamente: Senhor, mais uma vez eu te peço, eu vou colocar novamente os novelos de lã aqui, e agora eu peço o inverso. É próprio do ser humano questionar, mas ele está buscando aos pés de Jesus Cristo resposta para as suas dúvidas. É assim mesmo, é assim que nós crescemos. Portanto, queridos, é fácil exaltar Abraão como um homem da fé que nunca teve quaisquer dúvidas ou perguntas. No entanto, as Escrituras pintam um quadro diferente. Abraão acreditou, mas também teve dúvidas ao longo do caminho. A fé de Abraão foi uma fé crescente. O que é uma fé crescente? É uma fé frágil que está em busca de respostas para as dúvidas, e ela está crescendo, crescendo. Assim como Marcos capítulo 9, verso 24 ilustra. Capítulo 9, verso 21, diz: e perguntou o pai ao pai dele, Jesus perguntou ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado ao fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja, a fé, mas uma fé frágil. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer. A mesma frase usada pelo Pai é a mesma frase usada por Jesus em resposta. Se tu podes fazer alguma coisa, disse o Pai. Agora disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, o verso 24 ilustra bem a fé crescente. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Em outras palavras, na aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus disse: eu serei contigo, nada te faltará, eu te protegerei. Mas Abraão disse: eu creio, mas qual é a prova de que eu vou herdar todas estas coisas? Em outras palavras, Abraão estava buscando uma resposta para as suas dúvidas. E é lindo quando você busca a resposta para as suas dúvidas aos pés de Jesus. Longe de Jesus, as dúvidas te destroem. Mas junto de Jesus, as dúvidas, as perguntas, os questionamentos feitos diante de Jesus, na intimidade com Jesus, eles irão fortalecer a sua fé. Aleluia! Na parte de terça-feira, Abraão, Sara e Agar. É um triângulo amoroso, pecaminoso. É o tipo da teoria faça você mesmo. Abraão e Sara e Agar entraram num acordo tentando resolver o problema. Eu quero que você leia comigo agora Gálatas capítulo 4 e os versos 21 a 31. Gálatas capítulo 4 e os versos 21 até o verso 31. Aqui lemos: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei,
Não ouvis vós a lei? Vocês insistem em querer estar debaixo da lei? Vocês querem ser escravos? Vocês não querem ser filhos? Não ouvis vós a lei? E o verso 22. Paulo está tentando convencer os cristãos da Galácia de que é impossível ser filho através da lei, porque através da lei poderemos ser escravos. Mas a superioridade da promessa divina se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, que nos torna filhos e filhas de Deus. E não através da lei, mas através do sacrifício de Jesus Cristo. E o verso 22, Paulo diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre da promessa. Ismael nasceu de um relacionamento sexual entre Abraão e Agar. Aí nasceu Ismael. Natural. É natural quando um homem se relaciona com uma mulher, a mulher é engravida e tem um filho. Não tem nenhum milagre nisso. Foi um nascimento da carne. O nascimento de Ismael foi simplesmente um nascimento natural, carnal. Porém, o nascimento de Isaque não tem nada de natural, porque Abraão já era velho demais e Sara era estéril. Então o nascimento de Isaque foi totalmente sobrenatural. Foi pela graça divina, foi cumprindo a promessa de Deus. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, diz o verso 23, mas o que era da livre, por promessa. A livre aqui é Sara. E o verso 24, o que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Aqui Paulo está colocando o velho concerto como sendo o concerto com fundamento no santuário terrestre feito no Monte Sinai. Todo o cerimonial do santuário terrestre e a lei escrita em tábuas de pedra. Agora o verso 25 diz: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que corresponde a Jerusalém da terra, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Paulo está contrastando aqueles cristãos da Galácia que queriam viver segundo a circuncisão, segundo as leis cerimoniais, a matança dos cordeiros, as festas sagradas do santuário da terra. Ele está dizendo que eles são filhos da escrava, eles estão presos a Jerusalém da terra. Mas nós que cremos em Cristo como Salvador e levantamos os nossos olhos para o céu, onde Cristo é o nosso intercessor e mediador no santuário do céu, nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós somos filhos da promessa. Nós somos salvos pela graça. Verso 27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e chama e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Está falando da perseguição que Ismael fez contra Isaque. Porque no dia da festa que Abraão fez para Isaque, a Bíblia diz que Ismael zombava de Isaque. E isto enfureceu Sara. E o verso 30 diz: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Esta foi a ordem que Deus deu para Abraão. Lança fora, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava, ou seja, Ismael, herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Deus, Jesus Cristo, ele planejou o fim do santuário da terra, o fim daquele cerimonialismo, o fim da circuncisão, para dar
entrada para inaugurar o santuário do céu, a nova aliança, com novas e melhores promessas, onde somos filhos e filhas de Deus. O lugar de Agar na história de Gênesis está diretamente relacionado ao fato de que Abraão deixou de crer na promessa de Deus. Como uma escrava egípcia na casa de Abraão, Agar provavelmente tivesse se tornado propriedade do patriarca como uma das muitas dádivas que Faraó deu a ele em troca de Sarai. O acontecimento está associado ao primeiro ato de incredulidade de Abraão na promessa de Deus. Depois de esperar 10 anos pelo nascimento do filho prometido, Abraão e Sarai permaneciam sem filhos, concluindo que Deus precisava da ajudinha deles. Sarai deu Agar a Abraão como concubina. Embora seja estranho para nós hoje, o plano de Sarai foi bastante engenhoso. De acordo com os costumes antigos, uma escrava poderia servir legalmente como mãe de aluguel para sua patroa estéril. Assim, Sarai podia considerar como dela própria qualquer criança nascida de seu marido e Agar. Embora o plano tenha gerado uma criança, não se tratava do filho que Deus havia prometido. Foi o jeitinho humano de resolver os problemas. Nessa história, temos um poderoso exemplo de como até mesmo um grande homem de Deus falhou em sua fé ao enfrentar as circunstâncias assustadoras. Abraão pediu a Deus que aceitasse Ismael como seu herdeiro, mas Deus rejeitou, dizendo: não será Ismael, mas sim vai ser Isaque. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 17 e o verso 17. Quando Deus fez a promessa para Abraão, capítulo 17, verso 15 a 17 de Gênesis. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, a tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem que de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos? A Bíblia diz que Abraão riu quando Deus fez a promessa. Interessante que também no capítulo 18 e o verso 12, capítulo 18, verso 12, diz que Sara também riu diante da promessa. Aqui lemos Gênesis 18, verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Tanto Abraão como Sara, eles riram da promessa, porque era algo humanamente impossível. Mas, queridos, aquilo que é humanamente impossível é totalmente possível para Deus, o Deus do impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Problemas que você acha que são insolúveis, doenças que parecem incuráveis, problemas que você não vê solução nenhuma, humanamente falando. Creia que em nome de Jesus há uma solução, há uma resposta, há uma cura, há uma restauração. Abraão riu, Sara riu, mas finalmente eles se arrependeram, finalmente eles creram na promessa de Deus. Por isso eles foram colocados na lista dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Quando você lê aquela grande lista de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, lá estão o nome de Abraão e de Sara, porque eles se arrependeram pela incredulidade deles, por não terem crido na promessa, mas depois eles creram e foram recompensados. Aleluia por isso. Na parte de quarta-feira, Agar e o Monte Sinai. Qual foi a culpa de Agar? Agar era propriedade de Abraão e Sara. Ela, como escrava, será que teria uma opção de falar assim para Abraão: não, eu não quero ter relação com você, eu não vou dar um filho para você? Qual a escolha que tinha Agar? Então, queridos, quando você pensa e analisa o assunto, você descobre que Agar foi vítima. Agar não tinha culpa nenhuma
de ter nascido na mente de Abraão e de Sara a ideia engenhosa de ajudar a Deus, dar uma ajudinha para Deus e resolver o problema da falta do filho. Agar não tinha culpa nisso. Então o problema não estava em Agar. O problema estava em Abraão e Sara, que olhavam para Agar como solução para o seu problema. Quando Abraão e Sara começaram a olhar para Agar como sendo a solução, este foi o pecado. Assim também, o santuário da terra, a velha aliança, não tinha defeito nenhum. Não existe nenhum problema com o santuário terrestre. E com todo aquele cerimonial, aquela matança de cordeiros, nada estava errado. Estava tudo certinho. Mas o que é que existia de errado com a velha aliança? Não existia de errado nada com a velha aliança, mas na forma em que o povo de Israel olhavam para o santuário da terra, achando que através do santuário da terra eles podiam obter perdão para os seus pecados. Eles deixaram de crer na promessa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles passaram a olhar para os animaizinhos, para os cordeirinhos, como sendo um fim em si mesmos. Eles achavam que existia alguma virtude naquele cordeiro, naquele animal, para perdão dos seus pecados. Eles deixaram de exercer a fé e passaram a fazer por si mesmos, buscando a salvação. Assim como Abraão, ele olhou para Agar como a solução para o seu problema, o povo de Israel olhava para o santuário da terra, para a velha aliança, como sendo a solução. Mas sem Jesus. Sem Jesus. Sem crer na promessa. Quando nós não cremos na promessa, quando falta o relacionamento salvífico seu com Jesus Cristo, a lei não tem valor. O santuário da terra não teria nenhum valor sem um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento de salvação com Jesus. Portanto, queridos, Agar foi vítima. Não havia nada de errado com ela. O pecado foi de Abraão e de Sara, que olhavam para Agar como se fosse a solução para os seus problemas. A solução para os seus problemas, meu irmão, é Jesus. Não é a lei. Não é o fazer isso ou fazer aquilo. A solução para os nossos problemas se chamam pecados nossos. A solução é Jesus. O problema da aliança no Sinai não estava com Deus. O problema entre Sara, Abraão e Agar não estava com Agar. Estão percebendo o paralelo? O problema da aliança no Sinai não estava com Deus. Assim como o problema entre Sara, Abraão e Agar não estava com Agar. Então qual era o problema? O problema é que, em vez de responder às promessas de Deus com humildade e fé, os israelitas responderam com autoconfiança, dizendo: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Quando eles disseram tudo o que o Senhor disser, isso faremos, eles estavam exercendo uma autoconfiança. E no seu relacionamento com Deus, o que conta não é a autoconfiança. Em nosso relacionamento com Deus, o que conta realmente é a nossa autodesconfiança. A primeira coisa que todo aquele que quiser se salvar, todo aquele que quiser ser obreiro de Deus, a primeira coisa é desconfiar de si mesmo. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma autoconfiança, é uma autodesconfiança. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma confiança plena em Jesus Cristo, que me leva a falar tudo eu posso naquele que me fortalece. Porém, o povo de Israel disse: tudo que o Senhor disser, isso faremos. Isso era autoconfiança. É como Abraão e Sara dizendo: nós podemos resolver esse problema. Como? Através de Agar. O problema não foi Agar. O problema foi a forma como Abraão e Sara se relacionaram com Agar. Depois de viver como escravos no Egito por alguns séculos, os israelitas não tinham nenhuma concepção verdadeira da majestade de Deus, nem da extensão de sua própria pecaminosidade. Assim como Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus
a cumprir suas promessas? Os israelitas procuraram transformar a aliança da graça de Deus em uma aliança de obras. O santuário da terra, que é chamado de velha aliança, era plenamente pela fé e pela graça. Porém, os israelitas deixaram a graça de lado, deixaram a fé de lado e exerceram uma autoconfiança dizendo: tudo o que o Senhor disser, isso faremos. Este foi o pecado deles. Foi aí que eles quebraram a cara. Foi aí que eles caíram em pecado e agora eles estavam sendo condenados e Moisés teve que realizar sacrifícios, matança de animais, para que através daquele sangue eles fossem perdoados. Ou seja, Deus permitiu que eles caíssem naquele pecado para entender que eles eram pecadores mesmo, para que se humilhassem diante da mão de Deus e sentissem a necessidade de um Salvador. Agar simboliza o Sinai, no sentido de que ambos revelam tentativas humanas de salvação pelas obras. Tentativas humanas de salvação pelas obras existiam no tempo do Antigo Testamento, na Velha Aliança. Mas tentativas humanas de salvação pelas obras ainda existem hoje. Muitos cristãos ainda hoje estão tentando ser Ismael. Na parte de quinta-feira, Ismael ou Isaac? Em cada igreja, em cada comunidade cristã, existem o Ismael e existe o Isaac. Existem filhos de Deus que se relacionam com Deus como Isaac, porque são filhos da promessa e vivem na graça. Porém, na igreja existem muitos cristãos que são como Ismael, filhos da escrava, legalistas. Queridos, em 2 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Este é um capítulo pouco lido, pouco estudado. Mas aqui diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e os versos 6 em diante. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de um novo concerto. Não da letra, mas do Espírito. Paulo chama o velho concerto, o concerto da letra. E ele chama o novo concerto, o concerto do Espírito. Por quê? Depois que Jesus morreu e subiu ao céu, inaugurou o santuário do céu, no dia do Pentecostes, 50 dias após a sua ressurreição, ele inaugurou o santuário do céu, foi entronizado e enviou o Espírito Santo. Então, o novo concerto é a dispensação do Espírito Santo. É a era em que o Espírito Santo está abundantemente sendo derramado, primeiramente como chuva temporã e agora como chuva serôdia sobre aqueles que buscam íntima relação com Jesus Cristo. Por isso é chamado o ministério do Espírito, o novo concerto. E o verso 7 diz: e se o ministério da morte gravado com letras em pedras, está vendo que o velho concerto, Paulo chama de um ministério da morte gravado com letras em pedras. Ele contrasta com o novo concerto, que é o ministério da vida, gravado não em pedras, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, que o Espírito Santo grava no nosso coração, na nossa mente, a lei de Deus. Tira os mandamentos da pedra e coloca na mente, no coração, ou seja, você passa a amar os mandamentos de Deus, meditar neles com alegria, com prazer. Por isso, Paulo faz esse contraste entre o ministério da velha aliança, gravado com letras em pedras, que veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Se aquele ministério, cuja lei foi gravada em pedra, foi feito em glória, ao ponto do povo de Deus não poder olhar para o rosto de Moisés, ele teve que cobrir o rosto, muito mais o ministério da justiça, da nova aliança, onde Jesus Cristo, ele é o nosso intercessor. E aqui diz o verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? A nova aliança é o ministério do Espírito, é a dispensação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo passa a viver em você, morar em você, você passa a ser templo do Espírito Santo. Essa expressão,
templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita com você, são expressões da nova aliança, ministério do Espírito. E o verso 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, tanto é que Moisés teve que cobrir o rosto, porque o povo não podia olhar para ele, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Verso 11, porque se o que era transitório, o que era transitório? O que era passageiro? O que nasceu para acabar? O santuário da terra, ele nasceu para acabar. Ele acabou quando Jesus Cristo morreu na cruz. O véu rasgou de cima e embaixo. E 39 anos depois, no ano 70, o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. Acabou o santuário da terra. Para não atrapalhar, para que o povo de Deus deixasse de olhar para Jerusalém da terra e voltasse os olhos para Jerusalém celestial. A nossa mãe é a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém. Esta é a nova aliança, esta é a salvação pela graça. Queridos, e o verso 11 diz, porque se o que era transitório, ou seja, o santuário da terra, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece para sempre. O santuário celestial permanece para sempre, porque a nova Jerusalém é eterna. E a nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, onde está o santuário celestial, é onde Cristo intercede por você. E o verso 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Você e eu podemos olhar diretamente para Jesus e entrar diretamente na presença do nosso Pai, em nome de Jesus, sem precisar ter um véu impedindo a nossa entrada. E aqui diz o verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, até hoje está com o coração endurecido, está com os olhos cegos, foram cegados até hoje. Não conseguem entender ainda que o Messias é Jesus e que a salvação não está. Por isso que os judeus ainda estão tentando reconstruir o templo em Jerusalém, porque a atenção dos judeus ainda está focada na Jerusalém da terra. Ou seja, ainda estão como escravos, ainda estão como Ismael. Os filhos da promessa, como Isaac, não estão mais focando sua atenção na Jerusalém da terra, mas sim na Jerusalém do céu, de onde virá o nosso socorro, e onde está Jesus intercedendo por nós, oferecendo o seu sangue para expiação dos nossos pecados. Por isso diz aqui o verso 14, estou lendo 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, a velha aliança, o Velho Testamento, foi abolido. Por quê? Cristo morreu na cruz e a velha aliança deixou de existir. Aqui não está falando dos livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, não. Aqui está falando do sistema da velha aliança, fundamentado no santuário terrestre, com todas as suas festas e todo o seu cerimonial. Isto acabou. Com Cristo morrendo na cruz, isto acabou. Porque agora os nossos olhos precisam ser voltados para o céu, de onde vem o nosso socorro, para o santuário do céu, onde Jesus Cristo é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, queridos, neste novo concerto, é o concerto da justiça, é o concerto do Espírito, porque vivemos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita e vive em você neste novo concerto. Somos templos do Espírito Santo. Neste novo concerto, o verso 18 diz assim, mas todos nós, sem nenhum véu, não é? Todos nós, com a cara descoberta, você olha para Jesus e você é introduzido diretamente no Santíssimo, através de Jesus Cristo, na presença do Pai. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Assim como Moisés entrou na presença de Deus e tinha a glória de Deus refletida no seu semblante, não era o povo de Israel, era Moisés só. Mas agora não é só Moisés, não é somente eu ou você.
todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo entram na presença de Deus, assim como Moisés entrou na presença de Deus, e a glória de Deus se reflete no nosso rosto. Por isso que diz o verso 18: mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Este é o sonho de Deus. Este é o plano de Deus para que você não seja Ismael, você seja Isaque, o filho da promessa. E que você receba, sim, receba a bênção da nova aliança, que é o Espírito Santo habitando em você. Templos do Espírito Santo. Eu quero ler também Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 confirma quando Paulo fala que a velha aliança é o santuário da terra, com todas as suas promessas temporárias e passageiras, até que viesse a nova aliança, que é o santuário do céu. Isto é confirmado aqui em Hebreus capítulo 8 e o verso 13, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Na mente de Paulo, o que era a velha aliança e o que era a nova aliança? Capítulo 9 de Hebreus, verso 1, ele explica melhor ainda. Ora, também o primeiro, ou seja, a velha aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. O santuário terrestre, com todas as suas 7 festas e o cerimonial ali realizado, era a velha aliança. O que é que existia de errado ali? Nada, tudo era pela graça. Mas então o que é que existia de errado? O problema era que o povo de Israel olhava para o santuário da terra como um fim em si mesmo. Não, queridos. O santuário da terra, os cordeirinhos, as festas, eram tudo profecias, apontando para coisas futuras, para o ministério e para a vida de Jesus Cristo, para o santuário do céu. Portanto, queridos, assim como Abraão e Sara olharam para Agar como a solução para os seus problemas, e o pecado não estava em Agar, e sim na má compreensão, na incredulidade de Abraão e de Sara para com as promessas de Deus, assim também Israel falhou em não entender e não aceitar o santuário da terra como o evangelho da graça, apontando para o futuro Filho de Deus, Cordeiro de Deus que morreria na cruz. Eles passaram a olhar para o santuário da terra como salvação pelas obras, uma religião de obras. Mas a salvação no Antigo Testamento, o santuário da terra, era pela fé e sempre foi pela fé e pela graça. Aqui diz no capítulo 8, verso 10: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no meu entendimento. Ou seja, a lei sai da pedra, mas ela não é abolida, ela é colocada no coração. Percebem? Este é o concerto que farei depois daqueles dias com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, porei as minhas leis em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Bendito seja o Senhor. A graça está muito mais abundante. A graça aflora muito mais no novo concerto, porque nós vivemos na era e na dispensação do Espírito Santo. E através de Jesus Cristo, nós não somos escravos, mas agora somos filhos e filhas de Deus, templos do Espírito Santo. Cristo habita em você. Cristo faz morada em mim e em você através do Espírito Santo. A graça manifestada na velha e na nova aliança é o nosso meio de salvação. Nunca existiu na mente de Deus nenhum plano, nenhuma intenção de que alguém fosse salvo pela lei. Porém, queridos, Deus desafia você hoje para ser um Isaque, o filho da promessa, aquele cuja vida foi gerada pelo Espírito Santo, aquele cuja vida foi um milagre de Deus. Isaque foi um milagre de Deus, e você e eu, como filhos de Deus, somos um milagre de Deus.
Vamos viver para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Queridos, a nova aliança é Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória, com o rosto descoberto e sendo transformados de glória em glória, para sermos mais e mais semelhantes a Jesus Cristo. Fique, pois, com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.